A estrada começa sempre com café. Há um momento, quando a estrada se estende para diante de nós, em que deixamos de pensar nela. O asfalto deixa de ser um lugar e transforma-se num movimento. A linha branca, interrompida e infinita, passa sob as rodas sem pedir explicações. Nenhuma curva pergunta para onde vamos. Nenhum quilómetro guarda a memória de quem passou antes. A estrada não conhece destinos, conhece apenas passagem. Talvez a vida seja precisamente isso. Passamos demasiado tempo convencidos que existe um lugar onde tudo fará sentido. Uma curva definitiva. Uma cidade, um momento em que todas as perguntas, finalmente cansadas, se sentarão ao nosso lado em silêncio. Vivemos como quem acredita que o universo esconde uma resposta e que o nosso trabalho consiste apenas em encontrá-la. Mas nunca ninguém encontrou essa resposta. E talvez porque ela nunca tenha existido. Há uma estranha violência na necessidade humana de encontrar significado em tudo. Observamos uma folha a cair e perguntamos porquê. Uma estrela explode a milhões de anos-luz e imaginamos que esse acontecimento, de alguma forma, diz respeito à nossa existência. Inventamos razões, desígnios, sinais, coincidências providenciais. É como se o acaso fosse demasiado ofensivo para a nossa inteligência. Preferimos acreditar numa mentira organizada do que numa realidade indiferente. No entanto, o universo nunca prometeu explicar-se. As montanhas nunca tentaram justificar a sua existência. E desaparece sem nunca ter sabido que existiu. Só o homem exige uma explicação. Talvez essa seja a nossa tragédia. Não o sofrimento, não a morte, mas a incapacidade de não poder haver resposta para uma pergunta que mais o atormenta. Desde crianças somos treinados para acreditar que tudo acontece por uma razão. Se estudarmos, venceremos. Se trabalharmos, seremos recompensados. Se formos bons, a justiça acabará por triunfar. Construímos uma narrativa moral porque o caos é insuportável. Depois crescemos e descobrimos que as pessoas honestas morrem cedo, que os homens cruéis envelhecem rodeados de conforto, que o talento falha, que o amor termina sem motivo suficiente, que a doença escolhe corpos ao acaso, que a sorte distribui destinos como quem espalha folhas ao vento. Chamamos-lhe injustiça, mas a injustiça pressupõe uma ordem que foi violada. E talvez nunca tenha existido ordem alguma. Talvez apenas existam acontecimentos. O problema é que confundimos a ausência de sentido com um erro. Pensamos que, se a vida não tem propósito, então alguma coisa correu mal. Como se o universo tivesse esquecido de terminar a obra. Como se um livro sem um último capítulo. Mas quem disse que havia um livro? Quem garantiu que existia um autor? Talvez sejamos apenas matéria que, durante um breve intervalo de tempo, adquiriu consciência suficiente para fazer perguntas às quais a própria matéria nunca pretendeu responder. É uma ironia magnífica. O universo criou criaturas capazes de formular a questão do sentido dentro de um universo que não responde. Há quem veja nisso uma crueldade. Eu vejo apenas coerência, porque a natureza nunca foi cruel. Pensamos ser protagonistas. Somos apenas acontecimentos. Um dia nascemos, outro dia deixamos de existir. Entre os dois instantes inventamos biografias, chamamos-lhe identidade. Mas basta o tempo suficiente até que o nosso nome desaparece. Há fotografias antigas onde pessoas sorriem com câmaras que já ninguém fabrica. Era o centro do próprio mundo. Tinham preocupações urgentes, sonhos absolutamente indispensáveis, medos insuportáveis. Acreditavam, como nós acreditamos hoje, que as suas vidas possuíam um peso irrepetível. Agora são rostos sem voz. Daqui a 100 anos também nós o seremos. E não há tragédia nisso. Apenas continuidade. A nossa necessidade de significado nasce do medo de sermos substituídos. Mas tudo é substituível. As cidades mudam os habitantes. As casas esquecem os antigos donos. Os cães aprendem a amar novas mãos. Até a dor acaba por encontrar outro endereço. O mundo não sente saudades, só nós sentimos. Há quem considere esta visão deprimente, talvez porque confundimos importância com realidade. Queremos ser necessários, queremos acreditar que a nossa existência altera a estrutura secreta do universo. Mas basta olhar para o céu numa noite limpa. As estrelas não sabem que existimos, nem precisam. É curioso que chamemos vazio àquilo que simplesmente não gira em torno de nós. Todo vazio, talvez o vazio, seja apenas a medida exata da nossa vaidade. Quanto mais exigimos sentido, maior parece o silêncio. E o silêncio assusta. Não porque diga alguma coisa, mas precisamente porque não diz.
Há uma serenidade difícil de alcançar quando deixamos fazer perguntas ao universo. Não porque recebemos respostas, mas porque compreendemos que nunca houve interlocutor. Falamos para um ser que não escuta, e isso, surpreendentemente, pode ser libertador. Imagine viver sem a obrigação de encontrar o grande propósito na sua existência. Cada escolha, cada fracasso, cada amor perdido, cada desvio. Imagine aceitar que certas lágrimas não significam nada além de lágrimas. Que certos encontros foram apenas encontros. Que certas despedidas não escondem lições, foram apenas despedidas. Há uma honestidade rara nessa possibilidade, porque devolve os acontecimentos à sua natureza simples. Uma pedra é uma pedra, uma árvore é uma árvore, uma morte é uma morte. Somos nós que cobrimos tudo com símbolos até deixamos de ver aquilo que realmente está dentro dos nossos olhos. Talvez o significado seja apenas uma camada de tinta aplicada sobre o mundo para suportarmos contemplá-lo. Sem essa tinta resta a superfície. E a superfície não promete absolutamente nada. No entanto, é precisamente aí que existe uma estranha beleza. Não a beleza das respostas, mas a beleza daquilo que não precisa delas. Uma curva perfeita numa estrada de montanha não é menos bela por não conduzir à verdade. A chuva sobre um capacete não comunica mensagens ocultas. A luz do fim da tarde não acontece para nos confortar. E, ainda assim, tudo isso existe, independentemente de nós. Talvez seja essa independência que torna o mundo verdadeiramente belo. Não porque foi criado para agradar aos nossos desejos. Tudo simplesmente é. Existe uma humanidade profunda em reconhecer isso. Durante demasiado tempo imaginamos ocupar o centro da criação. Agora sabemos que habitamos num pequeno planeta perdido na periferia de uma galáxia comum entre centenas de milhares de milhões. E, no entanto, continuamos a agir como se cada pequena decisão tivesse importância cósmica. Não tem. Mas também não precisa. Há uma parte discreta em abandonar essa ambição. Quando deixamos de procurar um significado absoluto, começamos finalmente a observar. Reparamos na textura do vento, na forma como a luz muda sobre o alcatrão, no ruído distante de um comboio, no cheiro da terra depois da chuva. Estas coisas nunca foram mensagens, foram sempre coisas, e talvez isso seja suficiente. A consciência humana possui uma capacidade extraordinária para fabricar ilusões. Criamos deuses, impérios, fronteiras, dinheiro, honra, destino, todos esses conceitos invisíveis que organizam milhões de vidas, mas invisíveis continuam. Não estou a dizer que sejam inúteis, são ferramentas. O problema começa quando confundimos ferramentas com verdades. Quando acreditamos que os significados inventados possuem existência própria. Não possuem. Existem apenas enquanto acreditamos neles. Talvez seja por isso que cada civilização constrói respostas diferentes para a mesma pergunta. Porque a pergunta nunca encontrou resposta. Encontrou apenas narradores. Nós somos excelentes narradores. Péssimos ouvintes do silêncio. O silêncio nunca disse que a vida tinha sentido. Nós é que não suportávamos escutá-lo. Há dias em que tudo parece perfeitamente claro. A estrada, o horizonte, o peso do corpo, o som constante do motor. Nesses instantes desaparece a necessidade de compreender. Apenas existe movimento. Não porque o movimento conduz a algum lugar especial, mas porque, durante alguns segundos, deixamos de exigir que conduza. Talvez a felicidade, se ainda vale a pena usar essa palavra, nunca tenha estado na descoberta de um sentido. Talvez tenha estado precisamente no esquecimento dessa procura. Enquanto procuramos uma explicação para viver, esquecemos que estamos vivos. Há qualquer coisa de profundamente cómico nisso. Corremos atrás da definição da existência quando a existência passa por nós sem pedir licença. É como se alguém que percorre uma floresta inteira à procura da palavra árvore, incapaz de reparar nas árvores. A linguagem tornou-se mais importante que o mundo. As interpretações mais importantes que a realidade. Mas a realidade nunca precisa de intérpretes. O rio corre antes dos filósofos, continuará a correr depois deles. A chuva nunca leu tratados sobre a chuva. As montanhas conhecem completamente a palavra eternidade. Só nós transformamos cada experiência numa pergunta. Talvez porque pensar seja a única forma de resistir ao desaparecimento. Enquanto formulamos teorias, adiamos a evidência mais simples. Vamos morrer e o mundo continuará. Não para nos desafiar, não para nos esquecer, mas por nunca dependeu de nós. Há uma elegância brutal nesta conclusão. Nada nos é devido, nem respostas, nem justiça, nem significado. Apenas este breve intervalo de consciência entre dois grandes silêncios. Antes de nascermos, nada sabíamos. Depois de morrermos, provavelmente também não. Entre esses dois desconhecimentos, inventamos histórias para suportar a travessia. E talvez isso seja inevitável. Mas não devemos confundir essas histórias com a paisagem. A paisagem permanece, as histórias mudam. Talvez a vida nunca tenha feito sentido. Talvez nunca tenha precisado de fazer sentido.
Como nós, que chegamos tarde ao universo, exigimos que ele justificasse uma obra concluída sem nos consultar. É uma exigência curiosa. Como entrar numa sala onde a música toca há milhões de anos e perguntar por que razão começou. Ela simplesmente já lá está. Nós é que chegamos agora. E um dia iremos embora enquanto a música continua. Não haverá aplausos, nem explicações finais, nem revelações escondidas atrás da última curva. A estrada terminará apenas porque terminará. E talvez seja precisamente essa ausência de conclusão que torne cada instante tão absoluto. Não porque tenha significado, mas porque não precisa dele. No fim, resta apenas isso: o vento. A estrada, o corpo em movimento, o seu indiferente. É uma consciência que, por breves instantes, deixou de pedir respostas. Não encontrou sentido, encontrou silêncio. E descobriu, talvez, demasiado tarde, que o silêncio nunca foi um vazio. Era apenas um mundo, finalmente livre das perguntas que nunca lhe pertenceram. E a estrada continua, assim como as cores, até ao destino final.